Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, advogado em Direito Administrativo Disciplinar, autor de livros nessa seara e mestre em Direito e atuo há mais de 20 anos no assunto. Gostaria de compartilhar desta vez sobre a importância da defesa técnica no processo administrativo disciplinar. A figura do advogado é obrigatória ou não no processo administrativo disciplinar? Houve controvérsia a respeito disso, tanto que o Superior Tribunal de Justiça chegou a elaborar a súmula 343, no sentido que seria sim obrigatória a participação de advogado em todos os atos do processo administrativo disciplinar. Posteriormente, todavia, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 5, que entendeu como facultativa a defesa técnica no processo disciplinar e não obrigatória. Portanto, em linhas gerais, não é obrigatória a defesa técnica, ou seja, a representação do acusado pelo advogado no processo administrativo disciplinar. Algumas situações, porém, são exceções à súmula vinculante número 5. Quais? Quando o acusado não comparece aos autos, em caso de revelia, então nesse caso é obrigatória a nomeação pela autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar de um servidor para atuar como defensor defensor dativo, para o acusado revel. Então seria um defensor dativo, um servidor que vai ser nomeado pela própria administração pública para defender o servidor nessa circunstância. No caso também, pode acontecer em certas situações de servidor que se encontra em estado de saúde muito grave, não tem como exercer a sua ampla defesa, e também no caso de servidores com baixo grau de instrução e que não têm condições de compreender a maior complexidade dos fatos apurados no processo disciplinar. Então seria aquela hipótese de incapacidade do acusado pessoal de exercer sua autodefesa, sua defesa pessoalmente. Nesse caso, também a administração deve nomear um defensor dativo. Fora essas hipóteses, a defesa técnica não é obrigatória, ela é facultativa. Essa realidade, porém, ela deve ser vista com reservas. Digo daí a importância do advogado no processo administrativo disciplinar. Não se pode ignorar que a situação atual no Brasil é de um volume de avalanche de processos no Poder Judiciário, de processos judiciais, que esmagam a capacidade operacional dos juízes e tribunais para decidir todos os casos. Então, muitas vezes, as decisões da administração pública, embora em tese submetidas em princípio ao controle judicial posterior, nem sempre na prática ensejam realmente isso. Algumas vezes sobre aquela perspectiva de se alegar que se trataria de mérito do ato administrativo, que hoje, em se tratando de atos discricionários, com poder discricionário, que hoje é altamente restringida essa liberdade de atuação, porque se considera submetida a outros princípios, a razoabilidade, a proporcionalidade, a própria bondade do ato, a efetiva existência dos motivos alegados, o princípio da motivação, e dentre outros parâmetros que limitam, mesmo em caso de atos discricionários, a liberdade de escolha do administrador público. A motivação funciona como elemento muito importante no controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. É requisito de validade dos atos, somente os punitivos. Então, em virtude desse quadro, a intervenção de advogado no processo administrativo disciplinar assume muito valor.
na defesa dos interesses do acusado. O processo administrativo disciplinar, diferentemente do que muitos pensam, tem um elevado grau de questões de natureza técnica, de questões jurídicas, formais, que transcendem a capacidade de compreensão e a intervenção do leigo. Não é como se julga um campo voltado aos leigos, não. O processo administrativo disciplinar, ele tem uma técnica. Existem princípios constitucionais que o norteiam, existem regras legais que estabelecem procedimentos, que estabelecem competências, que estabelecem prazos, que estabelecem direitos para a defesa, questões, então, procedimentais, questões formais que são de elevada importância e que o leigo poderá desconhecer. E isso prejudica muito o direito de defesa. Não é raro se verificar, até no início das apurações dos fatos, antes mesmo da instauração do processo administrativo disciplinar, que o acusado, não orientado por advogado, comente o fato em si ou forneça algum elemento que posteriormente praticamente prejudica, inviabiliza a defesa no mérito às vezes. Então a interferência do advogado vai desde antes mesmo da instauração do processo disciplinar, inclusive após a instauração, para verificar, por exemplo, a competência da autoridade que instaurou o processo, a competência dos membros da comissão designados, a imparcialidade desses membros, a qualidade de estáveis desses membros, a existência ou não de hipótese de impedimento ou suspeição, sejam as previstas na lei ou outras que comprovadamente comprometam a imparcialidade, desde que haja uma prova relevante contra a credibilidade daquelas pessoas nomeadas para apurar o fato, como membros da comissão de processo disciplinar, já existe aí uma fundamentação muito importante para a defesa reclamar perante a autoridade instauradora. Há o conhecimento das acusações, dos fatos que circunscrevem a apuração. O processo administrativo disciplinar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não exige, embora deveria, para plenitude do direito de defesa, a exposição circunstanciada das acusações contra o servidor acusado. Essa descrição das condutas imputadas ao servidor, normalmente só tem lugar quando da fase já de acusação. Quando a comissão elabora a peça de acusação, por exemplo, no rito da 8.112, da Lei Federal 8.112, chamada de indiciação, é ali que a comissão vai ser obrigada a apresentar, formular circunstanciadamente as acusações contra o acusado. E durante toda a instrução, como o acusado vai decidir quais provas vai adotar se ele não sabe nem quais são os fatos que lhe são increpados? Então o advogado ele vai obter acesso a peças de inquérito policial sobre os mesmos fatos, ou da sindicância precedente, ou de peças de informação anteriores, ou de denúncias ou representações formuladas sobre os fatos, apurações preliminares. Então, é muito importante essa participação do advogado desde o início da instrução do processo administrativo disciplinar. É preciso também lembrar que a defesa não se circunscreve à mera discussão do conteúdo meritório do processo. De início, o próprio advogado acusado já vai definir uma estratégia processual, que ele pode, evidentemente, muda as táticas no curso do processo, conforme o andar também dos trabalhos da comissão, mas o advogado deve, sim, já estabelecer uma estratégia para a defesa, qual será a argumentação que será expendida já
na defesa final, escrita, na peça escrita de defesa final. Então ele já tem que definir as provas que ele pretende trazer aos autos, ou as contraprovas, né, no caso de já haver elementos desfavoráveis ao acusado, colhidos, por exemplo, na sindicância, em que não houve contraditório e ampla defesa. Então o advogado já vai estabelecer uma estratégia tanto para a instrução como a título de argumentação para a defesa final do acusado. No curso da instrução, a presença do advogado é fundamental. A elaboração das perguntas para formular as testemunhas que vão prestar depoimento, a presença do advogado ali naquele momento para rebater as perguntas, as respostas eventualmente formuladas pela testemunha, mediante novas questões, novas perguntas, destinadas ou a desacreditar a testemunha desfavorável, hostil, ou até antes do depoimento, no sentido de contraditar, de apresentar dúvidas ou razoáveis alegações contra a plena confiabilidade daquela testemunha, as reservas ao depoimento dela, a confiabilidade dessa testemunha, sobretudo no caso denunciante, então, a importância do advogado fiscalizar a transcrição das declarações das testemunhas, dos depoimentos, quando não se trata de gravação em vídeo, gravada. Então, quando não se trata de audiência em vídeo gravada, o advogado, o que vai valer vai ser o teor da ata, que vai ser transcrita. Vai ser transcrita a partir as declarações da testemunha serão transcritas para a ata. Então o advogado vai ter que verificar, não o que a testemunha falou ali, mas não somente isso, mas verificar se o que ela falou realmente é o que está constando na ata. Então, em alguns órgãos, para facilitar isso, já existe um computador que fica disponível para o acusado, o seu advogado, para que acompanhe a transcrição dos termos na ata, enquanto o presidente tem outro computador, o que ele lança já é acompanhado simultaneamente pelo advogado. Isso facilita muito a vida do acusado. Eu já vi esse sistema, por exemplo, na Corregedoria Geral da União. Então, é um procedimento muito bom, otimiza bastante a própria audiência e essa questão da fiscalização. Então, o advogado pode reclamar ao presidente da comissão, dizendo que a testemunha não falou o que está sendo registrado, exatamente aquilo que foi registrado está sendo adulterado, ou algum elemento favorável à defesa deixa de ser registrado, também é outra questão que merece a atenção da comissão, a atenção do advogado. E o advogado deve verificar, em relação às provas produzidas, se ele tem outros elementos de prova a requerer a respectiva produção para contradizer as provas produzidas pela acusação, pelo órgão de instrução oficial, que é a comissão de processo disciplinar. E pode o advogado eventualmente impugnar judicialmente violações praticadas contra direitos do seu cliente, antes, ainda no curso do próprio processo disciplinar, se assim entender o caso, se entender cabível, ou se entender que seria melhor deixar para posteriormente, para depois. Mas é necessário cuidado. Existem, por exemplo, julgados em que se considerou que as hipóteses de impedimento e suspeição deveriam ser articuladas no primeira oportunidade que a defesa tivesse para apontá-las, sob pena de preclusão. Então, o advogado tem essa relevante missão. Finalmente, ao término da coleta de provas, a comissão vai avaliar essas provas, vai analisar essas provas. E se ela entender como hipótese de culpabilidade, de responsabilidade do acusado, ela tem que formular uma peça de acusação, é a indiciação no regime da Lei Federal 8.112. O advogado acusado tem, pela possibilidade do artigo 161, parágrafo 3º, já que o processo administrativo disciplinar começou sem que se explicitasse o teor da acusação, somente na indiciação, ao término da instrução, então cabe, a própria lei o admite, um pedido da defesa
durante o prazo para a defesa escrita, de coleta de novas provas complementares, em virtude do teor da peça de acusação. Então, se a acusação formula novos elementos, novas acusações, ou fatos que não estavam até então demonstrados claramente nos autos, é possível sim o advogado entender que é o caso de se pedir provas antes de oferecimento da peça final, das razões finais de defesa. Não sendo esse o caso, aí sim o advogado vai elaborar a petição de defesa, a peça final da defesa. Então, é o momento em que ele vai cotejar os argumentos postos na peça acusatória, na iniciação, e vai ou refutar diretamente, ou vai lançar dúvidas. Basta a defesa semear uma dúvida razoável sobre a efetiva responsabilidade do acusado para que ele seja favorecido pelo princípio da dúvida favorável ao acusado, que é compartilhado com o direito processual penal. Então, nesse caso, o acusado será beneficiado com a dúvida suscitada, uma dúvida legítima, razoável, bem demonstrada, ou então uma versão. Pode o advogado trazer uma versão diferente dos fatos, uma interpretação diferente daquela que a comissão processante fez. Por exemplo, uma conduta escandalosa na repartição pode ser transformada numa situação de legítima defesa pelo acusado. Então, aquele fato que foi interpretado de forma grave pela comissão, inclusive uma falta em princípio passível de demissão, pode ser objeto de uma prova da defesa, tanto no sentido de que houve realmente um exercício de legítima defesa, ou o lançamento de uma dúvida razoável, insuperável, nesse sentido. Então, a própria doutrina do direito processual penal já, embora não uniforme, mas já admite que o ônus da demonstração de que não houve realmente a legítima defesa já não é mais só do acusado, não é do acusado. Então, havendo a dúvida se realmente houve a legítima defesa ou não, essa dúvida favorece o acusado, sim. Se é uma dúvida razoável, ele é favorecido por uma corrente do direito processual penal. Então, a defesa poderá repetir, inclusive, vícios que formulou quando da instauração do processo. Pode acontecer. A questão de incompetências, defeitos procedimentais, cesseamento de defesa, etc. Prescrição do direito de punir ou do direito de instaurar processo disciplinar, prescrição da pretensão punitiva, prescrição retroativa. Então, a atuação do advogado no processo disciplinar, embora não seja obrigatória, ela é mais que importante, ela é fundamental. E o advogado colabora com a própria administração pública, para que melhores decisões sejam proferidas. O tema do processo administrativo disciplinar é um palco técnico, essencialmente técnico. Então não deve ser confiado a leigos nem pela acusação nem pela defesa, nem no que tange a acusação, nem no que concerne a defesa. E após a apresentação da defesa escrita, a comissão vai elaborar um relatório final, em que ela opinará pelo desfecho do processo, pelo julgamento, pelo teor do julgamento, e opinará sobre a responsabilidade ou pela inocência do acusado, ou pela dúvida sobre a responsabilidade do acusado. Nesse caso, enviados os autos para julgamento pela autoridade julgadora, geralmente, somente em casos de penas mais graves, a autoridade julgadora confia previamente a sua decisão a análise do caso por o seu órgão de consultoria jurídica. Então, nesse órgão de consultoria jurídica, é uma oportunidade, a elaboração do parecer, a nota técnica, é uma oportunidade para que o acusado, por meio do seu advogado, compareça, apresente as suas razões em memorial de defesa previamente ao julgamento. Principalmente porque depois da apresentação da defesa final, a comissão, no relatório, não é raro isso,
ela traz novos argumentos, chega-se até, por absurdo, aí já seria um caso de cerceamento de defesa, a formular novas acusações contra o acusado, sem que ele tenha direito de falar sobre isso. Então o advogado pode sim, nessa situação, apresentar memorial perante a autoridade julgadora previamente ao julgamento, inclusive para arguir prescrição e todas essas questões que foram mencionadas. Daí que essa questão de que a defesa técnica é facultativa não é bem uma verdade, porque juridicamente, nos termos da súmula vinculante número 5, sim, mas na prática, quanto ao efetivo resguardo dos direitos do acusado, é uma tragédia, principalmente em casos de maior complexidade ou maior gravidade, que o servidor não tenha não seja representado por advogado. Tanto que a Lei Geral de Processo Administrativo prevê, no seu artigo 3º, inciso 4, o direito à defesa técnica facultativa, representação por advogado. Então, é muito importante essa participação do advogado no processo administrativo disciplinar.